Ministro de Estado da Justiça, Nelson Jobim. Senhor Presidente da República, senhores ministros, senhores senadores, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, senhor Rabino Sobel, senhor José Gregório. Senhor Presidente, nesse ato, deverá Vossa Excelência sancionar dois importantes projetos de lei. Vossa Excelência irá sancionar o projeto de lei que teve como autor no Senado Federal o senador Pedro Simão, e que diz respeito ao registro único, número único para a identidade civil. Avança-se assim, senhor presidente, com esse projeto, a transparência dos atos do poder público na relação com o cidadão e do cidadão com o poder público. Creio que Vossa Excelência, ao sancionar esse projeto, que depois de negociações com o senador Pedro Simão e aprovação também na Câmara dos Deputados, vem a sanção de Vossa Excelência, o que representa um absoluto avanço no que diz respeito a esta miríade ou este cipoal de documentos e números que confundem os brasileiros e viabilizam não só a ocultação de personagens, como também impossibilitam a transparência das relações do poder público com o próprio cidadão. Cumprimento, portanto, Vossa Excelência, inclusive o próprio senador Pedro Simão, pela iniciativa na autoria do seu projeto. Por outro lado, Vossa Excelência sanciona também neste ato, senhor presidente, o projeto de lei que teve origem no Ministério da Justiça, numa comissão que foi presidida pelo ministro Assis Toledo, junto ao Ministério da Justiça, e que deu origem ao projeto de tipificação do crime de tortura. Vossa Excelência sabe muito bem que o direito penal brasileiro não trabalhava ou não previa nenhuma possibilidade da apenação individuada e clássica em relação ao crime de tortura, mas a tortura era apenada pelas suas consequências, ou pela lesão corporal, ou pelo homicídio. Com esse projeto, temos um novo tipo de delito, claramente lesivo dos direitos humanos, que é exatamente o crime de tortura, separando, portanto, as consequências da tortura, que pode ser a lesão corporal e também o homicídio. É importante esse projeto, no sentido de nós termos a atualização do sistema penal brasileiro, que, de resto, Vossa Excelência, em seu governo, viabilizou nesses 2 anos, através das modificações que foram feitas no Código de Processo Penal. Por outro lado, senhor presidente, Vossa Excelência, subsequentemente, assina também um decreto criando a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, dentro do âmbito do Ministério da Justiça. Isto representa, senhor presidente, o prosseguimento daquilo que se deu início no dia 13 de maio do ano passado, que era exatamente a publicação e a apresentação à nação do Programa Nacional de Direitos Humanos. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos dará condições de monitorar a implementação do Programa Nacional de Direitos Humanos, que é um programa que Vossa Excelência sabe que tem uma sequência de ações de curto, de médio e de longo prazo, e que deverão ser monitoradas pelo Ministério da Justiça via esta Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que terá, então, o seu grande espectro voltado à vigência dos direitos humanos no país. Como Vossa Excelência disse, é um processo que se assegurará subsequentemente. Nomeará Vossa Excelência também, em ato subsequente, para secretário nacional dos Direitos Humanos, o senhor Dr. José Gregório. O senhor Dr. José Gregório foi exatamente no Ministério da Justiça, na condição de chefe de gabinete, do nosso gabinete. Vossa Excelência, senhor Dr. José Gregório, possibilitou que o Programa Nacional de Direitos Humanos viesse à luz. Foi ele exatamente que deu condições para o desenvolvimento daquela temática e a sua aprovação, como também as grandes discussões nacionais que se travaram, quer no Brasil, quer no exterior, em relação a essa temática. Portanto, a ida e a nomeação do Dr. Zé Gregório para esse cargo é exatamente culminando a primeira fase do Programa Nacional de Direitos Humanos, e agora vem exatamente a sua grande segunda fase, que é uma fase de longos trabalhos para a sua implementação e o cumprimento de suas metas. Portanto, Vossa Excelência, ao designar e ao nomear o Dr. Zé Gregório, está exatamente dando início à segunda fase do Programa Nacional de Direitos Humanos. A sua fase de formulação, elaboração e consolidação está pronta. Agora vem a fase de implementação, que teve alguns atos de implementação anteriores, mas que agora deverá prosseguir organizadamente através da batuta do Dr. Zé Gregório. Deverá também, Vossa Excelência, senhor presidente, também, subsequentemente, assinar um decreto de real importância no resgate da história brasileira. Vossa Excelência assina um decreto instituindo a Comissão Especial de Apuração dos Patrimônios Nazistas no país. Essa comissão, que será instalada oportunamente depois da designação dos seus membros, tem por objetivo, senhor presidente, trazer à luz e botar a lâmpada sobre um fato obscuro no país. Afirmou-se que, historicamente, após a derrubada do regime nazista, determinados nazistas vieram para o país e que teriam internalizado na América Latina, principalmente na América do Sul,
teriam internalizado patrimônios que haviam sido confiscados e extorquidos às vítimas do nazismo. Se destina, portanto, essa comissão, senhor presidente, que foi elaborada em entendimento, inclusive, com a comunidade judaica aqui do Brasil, se destina exatamente a investigar e saber o que existe, de onde veio e para onde foi. Depois de feito esse levantamento, esta comissão, no prazo de 1 ano, prorrogada por Vossa Excelência, oferecerá um relatório e tomará decisões sobre aquilo que for encontrado. O decreto não prevê nada sobre o que vai acontecer, mas prevê, isto sim, primeiro a sua apuração. Cada coisa no seu tempo, cada dia com a sua agonia, eminente Rabino. Aliás, esses são os dados da Escritura. Senhor presidente, subsequentemente, Vossa Excelência assinará os atos subsequentes que diz respeito à exoneração do ministro da Justiça, do seu cargo hoje presente, com a nomeação do ministro interino, Dr. Milton Seligman, e a subsequente nomeação do ministro da Justiça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento a Vossa Excelência, senhor presidente, e digo que nesses 2 anos que desenvolvemos atividades junto ao Ministério da Justiça, procuramos cumprir estritamente o que Vossa Excelência determinou. Se alguma coisa foi feita no Ministério da Justiça, foi feito exatamente por ordem de Vossa Excelência. Ou seja, não há nada que tenha sido feito, que tenha sido obra exclusiva da equipe do Ministério. Foi exatamente aquilo que se diz respeito à função de um ministro de Estado, ou seja, o cumprimento do plano de Vossa Excelência, quer nos direitos humanos, quer no que diz respeito a direito econômico, quer no que diz respeito à segurança pública, quer no que diz respeito ao sistema penitenciário, quer no que diz respeito às questões indígenas. Todas elas foram aquilo que foi possível ser feito, nas condições pessoais do ministro da Justiça e de sua equipe, para o cumprimento das metas determinadas por Vossa Excelência. Espero que Vossa Excelência tenha ficado minimamente satisfeito com isso. Muito obrigado. O senhor presidente da República sanciona agora o projeto de lei que define os crimes de tortura. O senhor presidente da República assina a seguir o projeto de lei que institui o número único de registro de identidade civil. O senhor presidente da República assina também decreto que cria a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos no âmbito do Ministério da Justiça e nomeia para exercer o cargo de Secretário Nacional dos Direitos Humanos o Dr. José Gregori. O senhor presidente da República assina neste momento o decreto que institui a Comissão Especial de Apuração de Patrimônios Nazistas. Com a palavra, o Rabino Henri Sobel. Serei breve. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Professor Dr. Fernando Henrique Cardoso. Excelentíssimos Senhores Ministros de Estado. Excelentíssimas autoridades presentes e representantes da sociedade civil. Senhoras e senhores, foi Rui Barbosa quem disse na célebre oração aos moços que não há justiça onde não haja Deus. E é a ausência de justiça e amor a maior marca dos episódios mais nefastos da humanidade, para lembrar dos excelentes considerandos do decreto assinado hoje. O citado Rui prossegue, afirmando que quando da instalação de um reino divino na terra, segundo os profetas de Israel, o mundo terá a paz das leis e da justiça. Até lá, dizia ele, cabe à justiça humana papel essencial nessa regeneração.
O decreto de hoje dá cumprimento a esse papel. Ele envolve o culto à memória, a aversão à impunidade e o repúdio aos crimes coletivos à humanidade. É fácil entender que Criador se agrade de que suas criaturas hajam com senso de responsabilidade ética. O decreto, senhor presidente, cristaliza esse senso e tem propósito superior. Não se trata de ouro, dinheiro ou valores materiais. Trata-se, isto sim, da investigação da origem criminosa de recursos. Exercício ético a que os governos, em geral, não estão habituados. Tanto é assim que o decreto tem caráter pioneiro. Outros países poderão tomá-lo como exemplo, pois os direitos humanos, assim como os crimes contra a humanidade, transcendem as fronteiras dos Estados. Os brasileiros podem se orgulhar da iniciativa. É significativo que o ministro Jobim, assim como o Dr. Benno Milnitsky, é filho de Santa Maria da Boca do Monte, tenha reservado o presente ato para fechar com chave de ouro trabalho orientado para a preservação e a difusão dos direitos humanos. Como homem, amante do Brasil e rabino, sinto-me orgulhoso, senhor presidente. Tenho, como Rui, convicção de que não haverá paz enquanto não houver justiça. O decreto de hoje, ao permitir que se faça justiça, acelera a vinda da paz. Shalom, senhor presidente. O senhor presidente da República assina decretos que exonera do cargo de ministro da Justiça o doutor Nelson Jobim e nomeia para exercer interinamente o cargo de ministro da Justiça o doutor Milton Seligman. Decreto que nomeia o doutor Nelson Azevedo Jobim para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Com a palavra, o senhor presidente da República. Senhor Dr. Nelson Jobim, que nesse momento é ministro do Supremo Tribunal Federal, não mais como está aqui ministro da Justiça. Senhor ministro da Justiça interino, Dr. Milton Seligman, senhor ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, senhor ministro Clóvis Carvalho, senhor governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, senhor senador Pedro Simon, deputado Sebastião Madeira, secretário-geral Pedro Parente, Rabino Henri Zobel, meu amigo e novo secretário nacional dos Direitos Humanos, Dr. José Gregori, senhoras e senhores. De fato, o Rabino Zobel, como sempre, foi muito feliz. Primeiro, ao finalizar, dizendo que Shalom é paz. E mais que isso, ao dizer que o ministro Jobim escolheu para marco do seu último dia como ministro da Justiça alguns atos de grande significação. E de grande significação porque eles estão, ao mesmo tempo, juntando um anseio por cidadania, por justiça, a nível nacional,
e traduzindo uma preocupação que transcende as nossas fronteiras, mostrando que, de alguma forma, a busca de justiça e de paz implica numa relação de compromisso de cada um dos cidadãos, em especial, neste caso, do governo da República, com algo que transcende, no caso, os nossos próprios atos aqui, mas que tem um grande simbolismo, que já foi aqui ressaltado, que é o de mostrar que, enquanto não há justiça, enquanto não houver respeito aos direitos humanos, é possível que não se consiga criar uma situação realmente de concórdia e de paz. E como se sabe também que essa busca de justiça é incessante e que é muito difícil produzi-la, ainda que haja uma grande vontade coletiva nessa direção, nós temos que ter o compromisso de que, a despeito de tudo, estarmos unidos num sinal muito sensível de que não aceitamos as injustiças, de que não aceitamos a quebra do respeito à cidadania. Por isso, nesse percurso de atos aqui, existe todo um simbolismo. Desde o ato que faz justiça, no caso, a iniciativa do senador Pedro Simon, que, na verdade, tem o mesmo propósito, o de facilitar ao cidadão o acesso, no fundo, àquilo que o Estado lhe pode oferecer. E, como contrapartida, facilitar também ao Estado a administração da justiça, possibilitar que menos fraudes ocorram, possibilitar que menos embustes ocorram para fugir das malhas da lei e da justiça. Passando, depois desse ato direto que diz respeito à base mesmo da cidadania brasileira, passando à criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que, como disse muito bem o ministro Jubim, colima, nesta fase, um conjunto de esforços que, graças à tenacidade do Dr. José Gregório e ao ímpeto do ministro Jubim, o governo da República pôde realizar. Quase que só atos simbólicos, até agora. Mas hoje, com o apoio do Congresso Nacional, nós demos um passo além do símbolo. Nós tipificamos o crime de tortura. E ao tipificar o crime de tortura, e no mesmo momento em que o fazemos aqui, neste ato, e ao criarmos a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, nós queremos mostrar ao país que é preciso avançar mais e mais nessa matéria. E nós não podemos nos conformar simplesmente com a nossa pouca capacidade de ação diante, muitas vezes, da violência, dos desmandos. E é por isso que valeu a pena juntar esses atos com o ato da constituição dessa comissão, que vai buscar descobrir o que aconteceu com o patrimônio que se atribui terem os nazistas trazido a alguns países da América do Sul, e, no caso, ao Brasil, e que é fruto do esbulho, da violência, da tortura, e que não pode ser aceito um século depois, 10 séculos depois. E, como disse o Rabino Sobel, não porque se busque com isso reparar materialmente, pode-se até, mas o propósito é outro. Não é um ato que vai satisfazer a comunidade universal dos judeus ou aqueles que aqui vivem no Brasil. É um ato para a cidadania toda do Brasil, que é uma demonstração de repúdio de todos nós a qualquer forma de violência, e mais ainda a violência bárbara que foi a violência nazista. Mas, como dizer isso, e ao criarmos aqui, como estamos criando a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, nós não estamos simplesmente olhando para os outros e acusando-os. Nós estamos, ao mesmo tempo, dizendo que é preciso tomar cuidado, porque em qualquer comunidade nacional, em qualquer grupo humano, pode renascer das cinzas ímpetos de violência, de abuso, de transgressão aos direitos humanos, como nós temos visto, infelizmente, com muita frequência, no próprio Brasil. E quando nós vemos no próprio Brasil, a despeito de todos nós que lutamos contra isso, e quando muitas vezes sentimos até a nossa impotência para frear os desmandos, nós não podemos deixar de ver que isso é um processo que tem que ser permanente de luta e que é universal. É feito aqui, mas deve ser feito em toda parte. E quando se cria, portanto, essa comissão aqui, nós não estamos simplesmente falando dos alemães e dos nazistas que perseguiram os judeus. Nós estamos falando de nós próprios, dizendo que nós não queremos ser, pela nossa inação, coniventes com tais atos. E que nós também não pensamos que esses atos existam só noutros povos.
nós sabemos que, por sorte para nós, em escala menor, existem aqui também. E a mesma repulsa que nos provoca a barbárie lá fora, há de provocar a violência e a transgressão do respeito aos direitos do homem em qualquer momento, em qualquer região deste nosso país. É, portanto, pleno de simbolismo que nós estejamos todos aqui juntos, parlamentares, rabinos, ministros, pessoas da sociedade civil, judeus, não judeus, todos juntos. E o ministro Nelson Jubim teve a sensibilidade de organizar, no dia da sua despedida como membro do governo, esse nosso encontro aqui. Mas eu não posso deixar de me referir muito especialmente ao ministro Nelson Jubim nesse momento. E não posso deixar de, ao lado de reconhecer a importância desses nossos gestos, não meus, de todos nós, a expectativa imensa que nós depositamos na ação da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, como continuidade de um trabalho que nasceu bem no Ministério da Justiça, eu não poderia deixar de dizer que, ao assinar aqui a nomeação do ministro Jubim como ministro Supremo, eu já dei a resposta ao que ele perguntou aqui no final da sua locução, ao dizer que acreditava que, pelo menos, minimamente, ele tivesse atendido às nossas expectativas. Se fosse minimamente, não estaria ele na Corte Máxima. Está sendo indicado para a Corte Máxima do país porque merece. Não está sendo indicado porque o governo quisesse encontrar uma posição para o ministro Jubim. Pelo contrário. Se dependesse pura e exclusivamente do desejo pessoal do presidente da República, que não tivesse tomado em consideração o conjunto do país, ele continuaria ministro enquanto eu fosse presidente. Se o nomeio para o Ministério para o Superior Tribunal Federal, se ele teve a aprovação da forma como obteve no Congresso Nacional, é porque ele tem os méritos para isso. E nós precisamos da mesma ação corajosa, destemida e criativa que o ministro Jubim desenvolveu no governo, que ele o faça junto com os demais colegas dele na maior corte, da Corte Suprema da República, neste momento em que nós temos efetivamente que revisar muitas das nossas leis, em que nós precisamos, sobretudo, de bom senso e de sabedoria. Talvez até mais de bom senso do que de sabedoria, no sentido de apenas conhecimento. Sabedoria já implica em bom senso, no sentido mais amplo. Precisamos de sabedoria para que nós possamos, independentemente dos interesses que existem, que são legítimos, assegurar que no Supremo Tribunal Federal as pessoas, como é o caso, discutam com toda a liberdade e ajudem o país a remodelar as suas instituições. E o Supremo Tribunal Federal tem essa possibilidade, porque ele está constitucionalmente fora do jogo de poder, do dia a dia, do jogo político, mas ele está dentro do jogo da cidadania. Ele está dentro do jogo dos interesses nacionais. Ele está dentro da política com P maiúsculo. E ele entende, tem entendido e continuará a entender o seu papel como guia desses processos transformadores, como sancionador e última instância de decisões quando haja dúvidas sobre a procedência ou não das leis, da aplicação das leis e assim por diante. É, portanto, num terreno inovador que o ministro Jubim passa agora a atuar. E eu quero deixar também bastante claro perante o país o meu reconhecimento pelo que o ministro Jubim fez no Ministério da Justiça. Hoje, o Ministério da Justiça é o Ministério da Cidadania. Se iludem os que pensam que no Ministério da Justiça as pessoas vão se encontrar no Olimpo dos grandes códigos, que por certo existem, ou que apenas na relação entre o ministro da Justiça e o seu ministério com o Congresso, na definição das leis e dos códigos, se esgota a ação do Ministério da Justiça. Crescentemente, o Ministério da Justiça do Brasil é o Ministério da Cidadania, dos discriminados, das minorias. É a discussão da questão da mulher, do negro, da questão dos indígenas, da questão dos sem terra, enfim, desse imenso dossiê que o Brasil tem de questões que nós recebemos como legado da história, infelizmente, e que nós temos que, com todo empenho, ir pouco a pouco, porque não há outro modo, refazendo para que o Brasil seja efetivamente um país capaz de ser digno do conjunto dos seus habitantes. Essa ação de retomar as questões da cidadania, de recolocar a Polícia Federal, e isso eu louvo o ministro Jubim e a própria polícia, num trilho adequado, em que não se ouviu mais falar de problemas com a Polícia Federal, de desrespeito, e o único que houve foi punido.
e punido com a expulsão, ou com a prisão, não tenho certeza, de um delegado. Único, porque a Polícia Federal entrou num outro plano de compreensão do momento do Brasil. E precisa entrar mais ainda, e o novo ministro continuará certamente a obra do ministro Jubim. Não foi fácil discutir a questão das terras indígenas e da sua demarcação, que é o objetivo desse governo, e no qual estamos avançando, e muito. Houve muita incompreensão no início. É muito fácil fazer abaixo-assinados e julgar intenções sem antes saber a razão efetiva das decisões tomadas e sem se verificar os resultados. É facílimo, sobretudo num clima de liberdade como que nós vivemos, nada mais fácil do que atirar pedras. Mas quando a pedra é mal lançada, cai na cabeça de quem a lançou. E quanta injustiça foi dito sobre o ministro Jubim a respeito da questão das terras indígenas. E hoje estão todas demarcadas, ou quase todas. Faltam 2 ou 3. Reservamos 20 milhões de hectares de terras para os indígenas. 20 milhões. Faltará muito para manter o respeito a essas demarcações, para evitar que haja de novo o esbulho da propriedade indígena, do direito indígena mais do que da propriedade. Mas foi feito, e foi feito com coragem. E foi feito com oposição, muitas vezes apressada, e muitas vezes com oposição dos interesses corporativos e clientelísticos e de corrupção, que se misturam com os propósitos, geralmente generosos, dos que lutam pela causa indígena. O ministro Jubim não se tolheu nessa luta. E hoje sabe a antropologia, pelo menos a localização de certos grupos indígenas, como um quase antropólogo. Eu tenho um dos meus diplomas é em antropologia. Eu sei muito menos do que ele sobre os Cricati, sobre o que se vai fazer com os indígenas de Raposo Terra do Sol, com o que se vai fazer com o Chavante, e por aí vai. Ele aprofundou no conhecimento da situação vivencial e foi lá, em vários momentos, tomou o avião e foi lá ver de perto para demarcar a terra. Não se limitou a ver um parecer. Foi lá, viu, e diante desse conhecimento e dessa vontade decidida de fazer o que é certo, mesmo as vozes mais barulhentas tiveram que ceder para ver pelo menos aquilo que é patente, que se fez com boa fé, com vontade de acertar e com vontade de garantir aos indígenas aquilo que é seu direito constitucional. Se me refiro aos indígenas, não posso deixar de me referir ao fato de que, das vergonhas do Brasil, que é a matança em Eldorado do Carajás, que não é afeta ao governo federal a apuração, e muito menos a responsabilidade pelos atos, o ministro Jubim foi ao terreno e ainda recentemente voltou lá para exigir que houvesse, exigir moralmente, porque legalmente não cabe ao poder da República, não tem o poder efetivo para influenciar nas decisões que são da justiça local, pela Constituição. Não obstante, o ministro Jubim foi lá e, com o dinamismo que o caracteriza, reorientou o processo para evitar que haja mais uma impunidade no Brasil. E se mais depressa não se anda, é porque a legislação e o Estado de Direito requer cuidados, não permite. E me disse o ministro da Justiça, com tristeza e tristeza de todos nós, que porque ele tomou essas decisões de reorganizar e colocar no trilho certo, quem sabe no ano 2000 se comece um julgamento. Razão adicional, senhores legisladores, para que nós mudemos as leis. Senhor ministro Supremo, para que o Judiciário entenda que é preciso, sim, uma atitude de reforma dele próprio, como nós aqui do Executivo fazemos com as nossas próprias situações. Sem que nós realmente nos ponhamos à disposição do país para que ele mude, por mais que se faça, sempre haverá impunidade, sempre haverá a inconsequência dos nossos atos, porque nós não temos condição legal, muitas vezes, de avançar mais. E como nós vivemos uma democracia e queremos preservá-la, essa condição legal tem que ser mantida e ela requer um diálogo constante do Legislativo com o Executivo e de todos nós com o Judiciário, sem falsos pruridos autonomistas, porque mais importante que tudo é o interesse do povo, e o interesse do povo exige harmonia entre os poderes, e a harmonia entre os poderes exige coragem de todos os poderes, mas o respeito também, para que não se assaque sobre um poder responsabilidades ou intenções que ele não tem, e para que nós todos assumamos em conjunto as nossas responsabilidades. O ministro Jubim, no caso específico que mencionei, da violação gravíssima dos direitos humanos, no caso de Carajás, se jogou de corpo e alma. E eu poderia
mostrar uma série de outros exemplos da ação consequente do ministro Jubim. E, ao terminar, eu devo dizer que ele encontrou um punhado de colaboradores, muitos dos quais eu não conheço pessoalmente. Talvez não tenha nunca ouvido falar, mas nunca nenhum ministério funciona sozinho. Há aqueles que eu conheço, como o doutor Zé Gregório e como o doutor Seligman, que aqui estão, aos quais louvo também. E desnecessário se faz, porque todos sabem que formaram um tripé na condução desse ministério. Mas há certamente dezenas ou centenas de funcionários que nós não conhecemos e que certamente estão imbuídos do mesmo propósito. Tenho certeza, senhor Rabino Sobel, que o ministro Jubim se desempenhará no Supremo Tribunal, como sempre, com a competência, a honestidade e a dedicação que o caracterizam. E podem os senhores ter certeza também que o próximo ministro da Justiça, que nem eu sei quem será, fará a mesma coisa, porque o governo tem rumo. E o governo tem rumo e o país necessita das coisas que estão sendo feitas. Claro, cada um terá suas características, mas certamente o caminho da defesa dos direitos humanos, o caminho de colocar o Ministério da Justiça como o Ministério da Cidadania, o caminho da busca da harmonia entre os poderes, sobretudo o judiciário com o executivo, porque o legislativo e o executivo têm uma longa tradição de harmonia como em família, em que às vezes um briga com o outro, mas sabe que somos mutuamente indispensáveis, até porque passamos todos de um lado para o outro dessas duas esferas do poder. Tenho certeza, portanto, tenham a certeza de que nesta tarde de hoje, tão plena, como disse, de significado simbólico, nós estamos dando um passo para reafirmar este rumo. E eu espero que cada um de nós, os que vão ser membros da comissão sobre os bens confiscados pelos nazistas, os que estão assumindo a responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos, quem está assumindo a responsabilidade máxima de ser ministro da Suprema Corte, que todos estamos imbuídos desses mesmos propósitos, porque esses propósitos não são individualmente nossos. Hoje, são uma imposição de um Brasil que se quer cada vez mais democrático e cada vez mais capaz de dar acesso ao que o Estado e a sociedade podem oferecer à maioria da população e, portanto, cada vez mais profundamente, e não apenas formalmente, mas profundamente democrático. Muito obrigado aos senhores. O senhor ministro Nelson Jobim e o senhor secretário nacional dos Direitos Humanos, José Gregório, receberão os cumprimentos dos presentes. Pedimos aguardar instruções do cerimonial. De que lado começa? Se quiser, sai. Esse cerimonial inventa umas coisas que eu sou contra. É? Abriu? Pediu?
Chimbone, Romeu. Vai avançando. Milton. O que precisar. Vou lá no centro. Vai. Eu disse pra Ana que você ia. Peraí, quem tá aí? O Tadeu. Dá pro Tadeu. Ah, tá bom.